Nessa parte que estamos denominando de metodologia, serviço assistencial, a proposta de espaço de convivência, criatividade, educação, evangelização pelo trabalho, nós decalcamos essa metodologia em alguns pontos que são trabalhados dentro das mensagens espíritas. E para fundamentar a concepção, a forma como nós arrumamos as ideias, nós vamos começar lendo o comentário feito por Allan Kardec na questão 783 de O Livro dos Espíritos. Então diz o codificador: o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Ele se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do caranchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência que do mal faz sair o bem. São a procela, a tempestade que saneiam a atmosfera depois de a terem agitado violentamente. Então, a nossa proposta tem como pretensão realmente uma revolução moral. E por que não dizer, né? Uma revolução moral que possa estar orientando, estar influindo numa revolução social. As ideias elas vão se infiltrando, elas vão germinando, elas vão se colocando. E num dado momento elas irrompem. Mas elas só irrompem no dado momento porque nós ainda não aprendemos a viver na sociedade de tal maneira que a sociedade se coloque dentro da lei do movimento. Há uma frase de um benfeitor espiritual muito interessante quando ele diz: tudo muda, só não muda a lei do movimento. O que acontece é que a sociedade, ela tem valores que se interpõem diante da lei do movimento, que tentam segurar o avanço da sociedade, que tentam realmente conter. E está tratada essa questão no Livro dos Espíritos. Se é possível impedir. Não, impedir isso não impede, mas você pode retardar. Então nós vivemos realmente numa sociedade que tenta impedir de alguma forma este avanço, esta evolução, este progresso. Mas vai chegar um momento, porque é da lei que as coisas tomarão um rumo. E elas poderão tomar rumos diversificados. Então nós entendemos que a nossa participação nesse trabalho é realmente estar semeando novas formas de ver, é de estar questionando as verdades morais. Agora, o que eu não posso esquecer, meus amigos, é que as verdades morais, elas são consequência do atendimento às necessidades. Lembremos, naquela oportunidade que nós estávamos falando, e lemos o trecho do codificador do Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem, no capítulo 16, a mensagem 7, quando ele diz que o trabalho amplia a inteligência para satisfazer as necessidades e para que depois ela possa voltar-se para as grandes verdades morais. Eu não vou conseguir falar em verdades morais se as necessidades de ordem biopsicossocial não estão sendo atendidas. E essa divisão ela é uma divisão didática, não dá para separar este moral deste social. Então, nossa Marta colocava, né, ao nível das necessidades, que na base
da importância estão as necessidades fisiológicas. Então, nós recordamos quando nós lemos sobre a lei do trabalho, né? A importância do trabalho para atender a todos os seres da criação, a necessidade do corpo. Mas que no homem transcende porque é o meio para o progresso espiritual, né? Então, essas necessidades fisiológicas devem ser atendidas. Então, na nossa proposta de trabalho, nós começamos o nosso trabalho, seja em que horário for, entendeu? Se essa população ela apresenta um grau de carência nutricional alimentar, nós começamos por garantir-lhe o alimento. É para atender esta necessidade. Se nós fazemos um trabalho na casa espírita, ou fora da casa espírita, mas um trabalho em nome da casa espírita, em que a população não apresenta uma carência nutricional alimentar, eu não começo por aí. Mas se apresenta, eu preciso começar. Porque é atendida esta necessidade que nós vamos desencadear, vamos começar a trabalhar as outras necessidades. Então há um outro patamar, quer dizer, eu não vou conseguir falar em amor se eu não atendo a necessidade. Lembrem, por favor, de Cáritas. Quando ela fala que ela tentava estimular, mas eis que as companheiras tinham o estômago vazio. Vamos voltar a ler, porque é muito marcante esse momento, né? É uma mensagem que marca, ela mexe um pouco, porque ela vai numa questão, ela fortalece tudo aquilo que foi colocado há pouco na exposição que foi feita pela nossa companheira Marta, né? Vejamos aqui, vamos pegar esse momento, esse pedacinho. Coragem, há corações bons que velam por vós, não sereis abandonadas. Paciência, Deus lá está, sois dele amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e volviam para o meu lado, os olhos arregalados de espanto. Eu lhes lia no semblante que seus corpos, tiranos do espírito, tinham fome, e que, se é certo, que minhas palavras lhes serenavam um pouco, os corações não lhes reconfortavam os estômagos. Então, é muito profundo este momento. Mostrando, ratificando essa posição colocada há pouco, da necessidade fisiológica. Eu só posso falar realmente em amor, que é um patamar de necessidade mais elaborada, mais do espírito, se eu atendo àquela que apresenta um grau maior que a fome física, cuja falta de alimento nos provoca uma série de dificuldades, uma série de reações. Então, é preciso atender inicialmente esse direito. E este alimento não pode ser passado como sendo caridade, no sentido vulgar, no sentido restrito, nem como sendo uma prática de pessoas de boa vontade, nem como sendo aquela casa, uma casa que tem pena dos pobres. Aquela casa é uma casa que consciente dos seus deveres, vem adotando uma conduta de fazer um trabalho com a sociedade que lhes garanta os seus direitos. Lembremos a parábola de Jesus, que está transcrita por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que é a mensagem número 1. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante de todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes,
Estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes. Estive preso e me fostes ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos? Ou despido e te vestimos? E quando foi que soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer? Com sede e não te demos de beber? Sem teto, sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um destes mais pequenos, deixaste de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. São Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. É extraordinário como Jesus sintetiza nesta parábola os direitos fundamentais do homem ou as necessidades fundamentais do homem. Direito e necessidades são duas faces da mesma medalha. É uma necessidade porque é própria do homem, e é um direito porque, como ser do mundo, para poder viver, ele tem que ter as suas necessidades atendidas, que se constitui na ordem social de um direito fundamental. Então, é o não atendimento da necessidade com base no estado de direito que faz gerar a carência. A carência é esta ausência. Então, nós podemos lidar com populações que apresentam um tipo de carência. Então, o momento em que você visita, no momento em que você garante o direito, você dá a segurança. É a segurança, no seu sentido mais amplo, como colocava a Marta. Então, chegando na instituição, atendê-los com alimento. Em seguida, precisamos conduzi-los para os espaços que foram previamente selecionados, discutidos, onde se oferecem atividades as mais diferenciadas possíveis. Mas é claro que são atividades próprias daqueles que têm habilidade para fazer. Então nós levantamos dentro dos companheiros, né? Que habilidades? E sempre que possível, coloquemos de 2 a 3 numa sala, com um grupo, ou numa sala, ou num barracão, ou ao relento, numa sombra, onde pudermos fazer o trabalho, né? Porque ele não tinha de recostar a cabeça e revolucionou o mundo. Então, por isso mesmo, nós precisamos ter as pessoas habilitadas para desenvolver a tarefa. E a tarefa ela é desenvolvida utilizando a atividade que eu estou fazendo. Então, é naquela atividade, que é sempre uma atividade produtiva, é que eu estou trabalhando com ele. Então, ele faz alguma coisa. E naquilo que ele está fazendo é que eu vou discutindo com ele, a partir do que ele traz, das suas condições objetivas de vida, do seu dia a dia, da sua experiência, do seu vivido, para que nós possamos refletir a boa nova sobre aquela situação. Então, essa metodologia pressupõe o atendimento básico da necessidade fisiológica, tratado com carinho, com amor,
o trabalho em que ele encontra naquela casa uma oportunidade de sentir-se estimado, que ele também se autoestime, que ele se autorrealize naquilo que ele está fazendo, que eu dê a oportunidade dele se manifestar como um ser criativo, e que ele tenha a possibilidade também de começar a se rever, aceitando-se, inclusive fisicamente como ele é, mas valorizando a bênção do corpo que ele tem, e cujo aspecto estético ele também vai modificando, ele vai dando uma nova conformação a partir da descoberta, a partir do amor. É interessante, né? Na adolescência, quem não lembra? Quando começa, a gente sabe quando alguém está apaixonado, quando alguém está amando, porque a pessoa tem um zelo, tem um cuidado maior com a sua aparência. Então é uma necessidade atendida do afeto, do amor. Você se sente amado, você se estima, você tem a sua autoestima, a sua autoimagem. Você começa a aceitar-se e você começa a realmente ter um zelo também com você. E a gente nota as mudanças da população atendida, porque eles chegam, as primeiras vezes que eles chegam na casa, alguns vêm descalços, com a roupa que tem rasgada, suja, e depois de algum tempo eles começam a vir tomados banhos, com a roupa, mesmo velhinha, mais limpa, arrumado, dando toda uma arrumação. Quer dizer, é a estética como coroamento. Então, é realmente, neste momento a gente percebe, começa a perceber os frutos de um trabalho. Mas, então, alimentado, vamos para a atividade. E na atividade que nós desenvolvemos, é através da atividade que nós vamos refletindo. O quê? Refletindo vamos dando oportunidade de construir um espaço pelo respeito mútuo que nós estamos estabelecendo entre uns e o outro. Pela convivência que nós começamos a ter naquele momento, em que nós convivemos mostrando o Cristo, mostrando o amor, a compreensão, uma outra forma, uma outra maneira de entender as situações. Então, surge uma situação de um roubo, por exemplo. Trabalhamos a questão do roubo ali. Não é humilhando, mas procurando compreender, entender quem é aquele companheiro que se apropria do objeto. Procurando compreender. E essa metodologia, ela pressupõe, inclusive, né, que para compreender, conhecer melhor, eu preciso visitar. Eu preciso ir até a sua família. Eu preciso até ver a rua, o meio em que ele vive, em que ele brinca, em que ele se relaciona. Aquele companheiro que pode ser uma criança, pode ser um adulto, pode ser um idoso. E por que isso é importante? Porque naquele comportamento que às vezes é violento, que às vezes é agressivo, que está para chamar atenção, ali ele está se comunicando conosco. Ele está usando uma forma de comunicação conosco. E ele não conseguiu estabelecer um diálogo ainda, porque ele está usando só, ele está se comunicando com representações, onde aquele comportamento pode ser uma forma de atrair, de chamar a nossa atenção. Então, quando eu conheço, é que eu vou entender por que ele age assim. Porque às vezes ele gritar, falar mais áspero, às vezes ele ser pegajoso, ficar agarrado quando eu chego, ficar agarrando em mim. Às vezes ele é uma pessoa que não aceita que eu toque nele, que eu pouse a mão no seu ombro, que ele faça um gesto afetivo. Por quê? O que é que há com ele? O que é que há com este ser humano que rejeita um afeto, que rejeita um toque amigo? O que é que houve com ele? O que é que está havendo com ele? Nele eu tenho que conhecer. Eu tenho que ir para o universo, um universo com o qual eu vou trabalhar. Eu vou conseguir o universo dos elementos com os quais eu vou estabelecer a comunicação, o diálogo com ele. Eu vou me dialogar com ele a partir daquele universo que eu estou levantando na observação que eu faço, onde eu tenho apenas na agressividade dele, no palavrão que ele usa, na forma como ele se comunica, eu tenho apenas uma visão parcial. Então eu preciso ir até ele, até o meio dele, até a família dele, para perceber, e quando eu volto, eu totalizo aquilo que eu observei. Eu posso agora entender a totalidade da sua situação. Então eu tenho realmente ele numa relação familiar, numa relação com seu meio, e ao voltar, então eu totalizo aquela situação. E aí eu tenho condições de entendê-lo. Eu tenho condições de amá-lo. Diante de um palavrão, por exemplo,
a mim pode chocar, mas até que ponto aquele palavrão não é da linguagem dele comum? Não é uma palavra do cotidiano dele. Então, é ampliando seu universo vocabular que também nós vamos ajudando para que ele perceba. É na descoberta que existe mais de um termo para explicar a coisa. E que é um termo mais vulgar, que é um termo que nós carregamos de uma agressividade para ferir as pessoas, que são chamados palavrões. Que é uma palavra comum que ela só é tida como feia porque eu carreguei-a de uma conotação de feiura. É como a palavra raca de que nos fala Jesus no Evangelho. Era o sentido que ela tinha. Não era a palavra em si, era o sentido. Ela ia carregada de um magnetismo, de uma carga de vibração muito forte. Então, ele saber que existe um outro termo. Então, ele começa a perceber que eu lido com ele diferente, como a família ligou, de como alguém lidou em algum lugar, quando é a questão do roubo, a questão da droga, a questão da mentira. Quando aquela mulher coloca nas suas dificuldades as relações da briga com o marido, da briga com a vizinha, os desentendimentos. É quando essas situações emergem sobre uma criança que coloca nos bairros periféricos, nos bairros mais pobres, isso é mais evidente. É interessante como essas questões que pululam, que estão ali no dia a dia, elas ganham uma força imensa. Então, se alguém apela para o suicídio, é o tema, eles trazem um tema. Então, eu vou trabalhar a partir do suicídio. Eu vou trabalhar a partir da criança que comenta, ou do adulto que comenta. Eu já tive oportunidade de trabalhar com o adulto, em vez de colocando, o fulano pega santo. Eu sabia que o fulano pega santo. Não, vamos trabalhar a partir do pegar santo. Vamos partir a partir daquele pegar. O que é o pegar o santo? E vamos tentando trabalhar para falar sobre mediunidade, sobre comunicabilidade dos espíritos, o suicídio, a morte, como eles é colocado. Vamos começar a trabalhar sobre desencarnação. E encontramos a forma de passar a reencarnação. Então nós vamos falando de uma nova revelação. Nós vamos falando de uma nova mensagem para a vida, de uma nova maneira de ver o mundo, de ver o homem. Nós vamos começando a fazer uma releitura da realidade a partir dessa teoria espírita. Uma vida de relação com ele. Porque os evangelhos é a narrativa da vida de um homem através de outras vidas. Então evangelizar é viver a partir da boa nova uma vida com a outra pessoa. Então ele vai realmente, na convivência comigo, ele vai conhecer-me. Ele vai conhecer a doutrina, a mensagem que eu estou revelando a eles. Ele vai conhecer o Cristo de que eu lhe falo. Ele vai começar a perceber de que agora o amor não é uma palavra vazia para ele, de que o amor é uma palavra concreta. Eu posso trabalhar Deus, amor, Deus Pai, a partir da atividade dele. Se ele está uma atividade de madeira, uma atividade de metal, de argila, de sisal, seja qual for a matéria-prima da natureza, eu posso trabalhar Deus, a natureza, Deus Criador, Ele co-criando, Ele transformando. Então, eu estou estimulando a criatividade. Então, estamos aprendendo a conviver, a respeitar a propriedade alheia, a respeitarmos uns aos outros. Estamos estimulando a criatividade, Ele está criando. Não importa o objeto que ele está criando, não importa o que ele cria, ele está manifestando. E vamos trabalhando então essa criatividade, essa manifestação, este fato, este ato dele colocar-se no mundo. Como é que ele está se colocando no mundo? Vamos trabalhando com ele também, né? O ato realmente de rever os caracteres, os hábitos. Vamos discutir novos hábitos, o ato de comer junto, de tomar o primeiro alimento junto, de brincarmos, de atender uma necessidade dentro do lazer, que é uma das necessidades fundamentais do homem, ligado realmente aos seus direitos. Então garantimos, né? O alimento, uma atividade, e depois o lazer. E depois do lazer, aquela outra alimentação mais substanciosa, que vai encerrar o dia de trabalho. E entre a alimentação substanciosa e o lazer, nós podemos oferecer a ele a possibilidade dele receber o passe. Então temos uma equipe trabalhando com o passe, para atender o passe naquelas situações que se configuram, onde se faz necessário o atendimento do passe. Então, recapitulando, né? A metodologia pressupõe
Primeiro, atender a necessidade fundamental da alimentação naquelas instituições, naqueles bairros onde a população apresenta esse grau de carência. Em seguida, é a condução para o espaço da sala, do ambiente que se vai trabalhar com ele. Trabalho neste ambiente, neste espaço, as questões fundamentais, a atividade. Vamos instruí-lo sobre a atividade. Vamos começar a despertar ele vontade, o amor pelo trabalho, porque ele começa a saber o que é que se faz, para que é que faz, como é que faz, por que faz. Nós tivemos chance de ver crianças vibrarem assim de alegria quando eles começaram a trabalhar com algumas coisas. A terra, mexendo com a terra, o que é que faz com a terra, o que é que serve, como é que é a semente, como é que germina. Então, nasce o amor à terra, nasce o amor ao trabalho. Quando ele vê o primeiro produto do trabalho dele, né, a verdura, o legume que ele ajudou a semear, então ele começa a ter um prazer, ele começa a despertar nele o amor. Podemos até, se houver espaço, trabalhar com o próprio animal, criação de pequenos animais, como frangos, etc. E trabalhar com essa questão com ele. Ele começa a ver a vida crescendo, a vida desabrochando, e ele passa até a ter um certo afeto por esse animal. Eu conheço um caso de um menino que a maior dificuldade dele, nessa obra em que nós trabalhamos, era aceitar que a mãe... Ele ficou triste um dia porque a mãe dele matou um frango que era dele, um frango que ele criou. Porque ele é um menino com profunda carência de afeto. Então, aquele frango que a mãe matou foi um negócio muito duro. Mas, em compensação, ele lida muito bem com a questão da vida ou morte na rua, de um outro igual a ele. Mas o outro igual a ele, mas ele não ama o outro, ele não tem estima pelo outro. E aquele frango, ele ajudou a criar. Então, nós podemos trabalhar a estima de uns pelos outros a partir daqui que está fazendo. Então, são os conteúdos programáticos, né? Que nós seguimos os conteúdos programáticos que as casas espíritas adotam de modo geral. Apenas a sequência ou a forma de transmitir é que é diferente. Mas o grau, entendeu? Aquilo que deve ser colocado está contido. Então nós trabalhamos os mesmos temas, não numa sequência determinada, mas a partir do grau de interesse, do tema desencadeador pelo próprio adulto, ou idoso, ou jovem, ou criança. Trabalhamos a partir do tema gerador. Qual é o tema gerador? Trabalhamos a partir do que ele traz, do cotidiano dele, do vivido dele. Construímos com ele alguma coisa, alguma história, alguma pecinha que se queira trabalhar ao nível de teatro, é aquilo que é criado junto com ele. Então, é trabalhado esses conteúdos que vão lhe ampliando o entendimento desta nova vida, onde está sendo disseminado, está sendo semeado, né, as sementes das grandes verdades morais. Então, ao lado de evangelizar pela atividade, está se educando. Formação de caractere, de hábitos, o comer, o asseio, a roupa, o lidar, o conviver, o dirigir-se ao outro, o respeito à propriedade. Todos os que trabalham devem ser treinados. Se a instituição deve ter um vigia, alguém que controla o portão de entrada, tem que ser treinado. Porque não adianta ele atender a criança mal na entrada e depois eu falar em amor aqui dentro. Então ele também tem que dirigir-se à criança dentro da mesma perspectiva com que nós trabalhamos. Se nós vamos distribuir a alimentação, um lanche mais um almoço, ou um lanche e um jantar, ou 2 lanches, um lanche que significa a entrada e um mais reforçado que seria o último do dia, às vezes, nós temos que também aquela equipe que trabalha com alimentação ser treinada. Porque o ato de dizer para a criança sim ou não, quando ele pede o alimento ou pede a repetição do prato, é um ato educativo. Então todos são evangelizadores, todos são educadores. Então é um trabalho conjunto, feito por toda uma equipe que está ali. Se a criança, por qualquer motivo, ele não consegue ficar na atividade dele, ele pode sair da atividade, ele tem liberdade para isso. Mas é importante que todo o trabalho que se faz ali é um trabalho de evangelização. Então, quando ele chega aqui fora, na área livre, por exemplo, tem que ter sempre também uma equipe que trabalha aí, que é aquela que vai envolver, aparentemente ele não percebe isso, mas vai envolver aquele garoto, aquele menino, aquela menina, aquele adulto que não está com disposição naquele dia de ficar na sala, de ficar naquele espaço da atividade mais formalizada.
Mas ele saindo, ele encontra alguém que vai conversar com ele, alguém que vai fazer uma atividade com ele. Então ele sempre estará envolvido com alguém que o estará realmente trabalhando com ele, se envolvendo com ele. Quanto ao número de pessoas, de membros por grupo, isso é relativo. Nós temos, nas nossas experiências, estabelecido uma relação nunca maior, no máximo, de 10 pessoas por trabalhador. Se puder ser menos, melhor. Então, nós variamos. Se eu tenho numa sala 3 pessoas, eu posso ter até 30, mas é muito. O ideal é baixar desse 10. 10 é o máximo, é o teto que nós podemos estabelecer para trabalhar. Porque esse trabalho, ele é individualizado e é coletivo. É coletivo quando nós damos a mensagem coletivamente, trabalhamos as questões coletivas, a dificuldade individual, a tristeza, o garoto ou a garota, ou o homem ou a mulher que não está conseguindo fazer o trabalho, eu vou precisar me aproximar dele para dar o apoio, o incentivo, ajudá-lo a superar aquela dificuldade, a limitação, estimulá-lo e até fazer com ele para que ele possa aprender a fazer. E nesse momento eu estou trabalhando com ele evangelicamente. Eu estou lhe anunciando a boa nova, estou lhe falando de paciência, estou lhe incentivando para que ele se descubra, que ele tem um potencial, de que o que eu posso fazer ele também pode fazer. Foi assim que Jesus fez conosco. O que eu faço também vocês podem fazer. E quanto à dinâmica do grupo, é comum nós estabelecermos uma norma. E essa norma ela é estabelecida não pela casa, ela é estabelecida pelo grupo. Então o grupo constrói suas normas. Qual é o objetivo de construir essas normas? É para que ele perceba que ele pode mudar a ele e pode mudar o mundo. Então vamos dizer, um grupo começa agora, vamos fazer a norma. Então essa norma vai colocar coisas como, por exemplo, número de pessoas, hora de entrada, hora de saída, as sanções que você põe se a pessoa falta, etc, etc. O que acontece se você toma esse comportamento, aquele comportamento? E essa norma, ele é assinado por todos os presentes. E essa norma, que nós não temos tantas salas assim, ela é trazida a cada encontro nosso, fixada no local visível, se trabalha. E vamos trabalhando a nossa atividade e a norma. E haverá um momento em que o grupo vai sentir que a norma tem que mudar. Porque a norma já não está em harmonia com as novas necessidades. Vimos em Kardec. Se nós não revermos a norma, vai haver algum problema seríssimo com aquele grupo. Então as normas estão mudando. Mas a norma não vai mudar, nós vamos trabalhar com ele para atender um caso individual. A norma muda quando coletivamente o grupo percebe que a norma não está mais atendendo o grupo. E muitas coisas que eles colocaram no momento em que às vezes eu não concordava enquanto trabalhador com aquele grupo, eu não concordava, porque são verdadeiras formas de violência. Eu não posso esquecer que eu estou trabalhando em cima de um valor que é daquela população. Porque eu tenho valores próprios da minha condição social e eles têm valores próprios das suas condições sociais. Então eu tentar impor meus valores não vai dar certo. Eu preciso trabalhar a partir dos valores que eles estão apresentando. Então estes valores que eles estão apresentando são os valores com os quais eles convivem. Então eles que vão transformar esses mesmos valores. São eles que vão rever esses valores no cotidiano dele. E eles vão conseguir trabalhar esses valores, transformá-los, à medida que eles forem transformando o mundo e transformando a ele mesmo. Transformar o mundo significa transformar a matéria bruta, transformar as letras, as palavras numa poesia, numa música, transformar uma história numa peça de teatro, transformar a argila numa peça, transformar o tecido numa roupa, transformar o barbante num trabalho de artesanal de um sisal, transformar aquele barbante num tapete de crochê, transformar a lã no casaquinho, no sapatinho, transformar o trigo no pão que vai alimentar, transformar as latas e outros objetos em chocalhos para construir uma bandinha, transformar a revista velha no trabalho de colagem. Então, é transformar as sucatas, é transformar o velho no novo. À medida que ele perceber de que é preciso que o velho morra para que o novo nasça, ele começa a perceber a lógica da lei do movimento e ele vai compreender facilmente a lógica da lei da reencarnação e vai perceber a lógica das mudanças. Como é possível mudar
porque é possível transformar. E ele que nunca se percebeu, sempre obedecendo, nunca se percebeu decidindo, optando, escolhendo, elegendo, ele começa agora a eleger, a votar, a escolher, a assumir a sua condição de cidadania, a sua condição de ser no mundo, a sua condição de homem, de sujeito de sua própria história. Então é um despertamento, também é um desvelamento. Então a metodologia passa por uma questão de um processo educativo, de uma disciplina. Então precisamos ter horas para chegar, ter normas para que o grupo funcione, ter parâmetros estabelecidos como alimentação de entrada, de saída. Temos uma equipe treinada para poder desenvolver o trabalho. Precisamos ter um passe que se oferece. A casa se organiza, ela cria uma estrutura para poder oferecer a oportunidade daquele que vai chegar. Aquele que vai levar a atividade, ele precisa conhecer teoricamente a atividade, porque ele precisa ensinar, passar a atividade. Tem que conhecer a doutrina para trabalhar as questões inerentes à doutrina espírita, aquelas que passam pela doutrina espírita, para trabalhar aquilo que é apresentado, aquilo que é trazido, aquilo que está sendo posto, colocado pelos participantes daquele grupo. E é preciso ter tempo para criar laços afetivos com os companheiros, conhecer a família, conhecer o meio, conhecer o habitat, para poder levantar o universo dos temas geradores, aquele universo do vocabulário, do cotidiano, das relações, para que possa construir quais são os temas geradores. Foi interessante na instituição que nós participamos de uma feita, um jovem que morava, né, numa casa que ficava nos fundos da instituição, apelou para o suicídio. Na sábado seguinte era o tema, o assunto que se discutia era o suicídio. Por quê? Foi uma coisa que abalou, foi uma coisa que mexeu com a população. Então toda a população era jovem, era adulta, era criança, todo mundo falava no suicídio. Quando houve um acidente, o assunto foi o acidente, o fulano desencarnou, o fulano morreu, e você aproveitou para trabalhar as questões. É interessante a narrativa de uma companheira, em que ela mostrando como ela conseguiu trabalhar através de uma história, de uma leitura de uma história que ela fez com um grupo, era um grupo de teatro, em que eles colocaram, né, na história lida, eles colocaram o vivido deles, a experiência. Eles foram adaptando os personagens da vida real aos personagens da história. E eles foram discutindo através daquela história, que é o Fantasminha Pluft, de Maria Clara Machado, e foram transformando a questão da reencarnação, da comunicação e etc. Na sequência da metodologia, eu quero ainda colocar alguns pequenos pontos, né? Que, dependendo das pessoas que estão desenvolvendo o trabalho, você tem muitas formas de você levar. Porque nós temos companheiros que aproveitam uma manhã agradável, uma tarde agradável, e fazem um passeio, fazem uma excursão e trabalham as questões que emergem dali. Porque um trabalho dessa natureza é um despertar, é um conhecer, é um ampliar de universo, de referências dessa população. Outros aproveitam o trabalho que é desenvolvido, aquele trabalho que dá um produto final, que pode ser colocado à venda e que isso vai dar uma autorrealização para ele. Então ele vê o trabalho feito por ele, a questão estética, o trabalho bem feito, as cores harmoniosas. Porque a gente lê nas obras espíritas que a questão da música, a questão da cor harmoniosa é importantíssima, é fundamental na evolução do espírito, né? Aquelas descrições que são feitas no mundo espiritual, aqueles arranjos, aqueles repuxos com água, a gente vê a harmonia, a beleza, a questão estética. Então, naquele caso em que ele consegue fazer o trabalho e que o trabalho pode ser vendido, ele discute a venda do trabalho, ele discute a importância do trabalho, ele discute como o trabalho é feito, o tempo que ele gastou para aquele trabalho, a não exploração daquele que vai comprar o trabalho. Toda a mensagem de uma boa nova, se não passa daí. Ele passa a amar o trabalho, mas ele não faz o trabalho apenas o meio para a sua sustentação. Ele não faz o trabalho o meio de enriquecimento, o meio de exploração do outro, o meio de usurpar, de enganar o outro. Então,
são todos aqueles pontos que são fundamentais na realização deste trabalho. No trabalho em si, quando você desenvolve a tarefa, você tenta realmente levantar, ainda mais quando é grupo de adultos, se dentro do próprio grupo, quando há uma proposta de fazer alguma coisa, você procura saber se dentro do grupo há alguém que domine, que saiba fazer. E à medida em que eu procuro levar, estimular, para que aquele que saiba fazer passe para o outro a sua experiência, o seu aprendizado, eu estou estimulando a fraternidade. Então, essa metodologia, ela pauta, né, por reforçar, por garantir, por estabelecer, né, relações solidárias. É importantíssima a solidariedade. Essa solidariedade que nos fala o Espiritismo, precisamos ser solidários. Essa solidariedade do irmão, do amigo, de estarmos juntos, de estarmos ao lado do companheiro, de realmente assumirmos o nosso trabalho, que é meu irmão e meu próximo com que eu estou trabalhando. Sermos solidários com eles. Sermos tolerantes com o companheiro. É muito importante a tolerância, né? Quanto é fundamental a tolerância, que a tolerância nos dá uma compreensão ampla da coisa. É quando eu compreendo, é quando eu entendo, é quando eu não fico julgando a pessoa, né? E o trabalho. É importantíssimo o trabalho. Trabalho com esse meio de evolução do espírito. Agora, todo este trabalho, toda essa atividade precisa ser planejada. É fundamental o planejamento. Não podemos passar o tempo todo planejando, mas também não podemos ser precipitados de fazê-lo sem planejar. Então precisamos planejar o local, as atividades, os temas, capacitar, inclusive doutrinariamente, estimular um grupo de estudo da doutrina para que as pessoas tenham condições de responder doutrinariamente correto aquilo que está sendo colocado, aquilo que está sendo apresentado. Planejar, inclusive, o recurso. Porque é claro que um trabalho deste, ele gasta um pouco mais de recurso do que alguns outros trabalhos que se costuma fazer de outra modalidade. Mas temos que nos programar, uma forma de campanha, uma forma de trabalho, um grupo que pode estar providenciando. Agora, não esquecer também, nessa programação, nesse planejamento, de que eu tenho que levar em conta as possibilidades de recursos. Então, se as nossas possibilidades são pequenas, eu não posso me avorar em fazer trabalhos que precisem ter um recurso maior. Um trabalho mais dispendioso, mais caro, eu não posso. Então, eu preciso adequar o trabalho às nossas possibilidades. Então, isto é planejar. Planejar a atividade, planejar o espaço, planejar os conteúdos, planejar quem vai levar o assunto. E quando eu digo assim, por exemplo, nós não predeterminamos o assunto, não quer dizer que a partir da nossa convivência nós possamos estar percebendo que nós estamos precisando colocar algumas questões, alguns temas, e que nós podemos puxar os temas, ou adequar ao tema gerador uma questão que está presente. E eu me preparo previamente em casa. E eu examino a literatura, e eu pesquiso a literatura, e eu lembro de uma atividade, eu procuro realmente lembrar de um fato, de uma história, para lembrar, colocar essa história e trabalharmos a partir dessa história. É muito importante. É muito importante nesse planejamento que ele seja um planejamento da instituição e não de um grupo de pessoas. Esse trabalho, ele precisa ser assumido pela instituição. Ele precisa ser assumido pela Casa Espírita. Ele não pode ser um trabalho de 2 ou 3 pessoas dentro da Casa Espírita quando a casa não toma conhecimento dele. Afinal de contas, quando Kardec coloca as 2 indagações do doutor da lei e do jovem rico, ambos perguntando: o que é que eu devo fazer para ser salvo? O que é que está escrito na lei? Amar a Deus de todo entendimento, de todo sentimento, e ao próximo como a si mesmo. E diante da dificuldade do doutor da lei, Jesus coloca a parábola do bom samaritano e no fim lhe pergunta: qual dos 3 pareceu o próximo? Aquele que usou de misericórdia. Então vá você e faça o mesmo. Então o ato de libertação é um ato de construção entre pessoas. Então não é um ato de um grupo de pessoas, ou senhoras, ou pessoas piedosas. São todos nós trabalhando na prática assistencial. Porque a prática assistencial transcende aquele momento. Ela vai muito mais além. Eu posso viver uma prática assistencial na rua, quando informo, quando converso, quando
me aproximo de alguém que está caído, alguém que é mendigo, alguém que não pode atravessar uma rua, um menino de rua, eu não vou esperar o dia do trabalho da casa para que naquela hora, naquele momento, eu desenvolva uma prática assistencial com ele. Eu desenvolvo a prática assistencial em cada momento. Eu desenvolvo a prática assistencial dentro da casa espírita em diversas outras atividades, participando de uma infinidade de atividades dentro da casa espírita, onde nós podemos levar a contribuição do serviço assistencial como um enfoque, uma luz sobre aquilo que vai ser desenvolvido por outros setores. É o trabalho intersetorial, interdepartamental, onde o departamento se apoia, onde os setores se entrosam, se encontram para realizar um trabalho conjunto. É isso que é o planejamento, que é essa peça fundamental. Agora, para nós darmos uma dimensão assim, mais dinâmica, né? Já que estamos falando aqui há algum tempo, nós temos aqui nesse treinamento alguns companheiros que frequentam casas diferentes, que já participaram desse treinamento, que vem discutindo com uma certa regularidade, porque nós temos, com essas casas que estão trabalhando com essa proposta, nós estamos procurando manter uma reunião mensal para nós discutirmos as experiências, trocarmos ideias, reciclar. É algum companheiro novo que chega, ele realmente passa por uma reciclagem, ele fica ao lado de outro mais antigo para que ele possa perceber a proposta, para que depois ele possa começar a atuar diretamente. Então nós temos alguns companheiros que pertencem a algumas casas que nós vamos pedir que eles coloquem, né, as suas experiências, como é que eles vêm trabalhando com esta metodologia.